Boa noite, Marcelo. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar em relação ao trabalho ao longo da semana. A gente conversou, na última partida aqui no Brinco de Ouro da dificuldade de ter todos os jogadores à disposição. Alguns atletas você tinha nas vésperas da partida a confirmação se iriam atuar na Copa Paulista ou não. Como é que está esse planejamento agora ao longo destas últimas semanas, pensando na Copa Paulista e, é claro, também na Série C do Brasileiro? Primeiramente, boa noite. Com relação ao planejamento, essa semana nós mudamos um pouco. Por exemplo, o time que iniciou a partida foi o time que treinou comigo a semana inteira. É claro que a gente tem um problema, que é a questão do plantel, A gente utiliza muitos meninos do 20, os meninos do 23 jogaram, por exemplo, na sexta-feira. Então, esses atletas vieram fazer parte do grupo apenas no sábado. Fizeram regenerativo, mas acompanharam a atividade para poder entender o processo de treinamento, como a gente gostaria de jogar. Mas aí, da equipe que começou, a equipe titular que começou, apenas o Vitinho que teve que treinar com a gente a partir da sexta-feira. Os outros todos tiveram durante a semana. Nós acabamos perdendo o Vinícius Cauê com desconforto, então a gente precisou do Vitinho um pouco antes. Então, até por isso que eu comecei com aquela equipe hoje, porque foi a equipe que conseguiu acompanhar durante toda a semana o treinamento. Apenas o Pablo, o Lucão e o Lucas Martins, que fizeram parte da equipe da Série C, e até estiveram no jogo ontem, e eu trouxe hoje para que eles pudessem compor o banco, para que eu tivesse um time mais experiente, tivesse jogadores acostumados com o jogo, tanto que eu precisei utilizar os 3 atletas hoje. Eu tinha a questão dos atletas do Sub-20 que jogaram na sexta, tem a questão do cansaço, e se eu precisasse utilizar, eu utilizaria. Mas eu podendo utilizar o Lucas, o Lucão e o Pablo, que não entraram ontem, eu achei que seria melhor. Então foi isso que foi feito, dei uma oportunidade para o Mota, que era um jogador que vinha entrando muito bem nas partidas, e acabei perdendo ele no primeiro tempo por lesão. É um atleta que ficou 2 anos parado, então vem nesse processo de retomada, de ritmo, e era um jogador importante, até pela maneira que a gente vinha atuando, o primeiro tempo muito bom, mas nós gostamos principalmente da primeira etapa. Enquanto a gente teve a equipe ali controlando o jogo, tivemos a oportunidade de fazer um gol, poderíamos ter feito outros gols, e aí a tomada de decisão que acontece nos mais jovens, eles vão errar bastante, mas saio feliz pela vitória. Boa noite, Marcelo. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Eu ia até entrar na parte do jogo, mas só para a gente esgotar esse assunto de plantel, você tinha comentado na última partida a respeito de contratações, possíveis contratações, e o Farner também, numa entrevista durante a semana, acabou confirmando que poderiam ser feitas contratações específicas para a Copa Paulista. Como é que está o andamento disso? Como é que tem sido discutido? Você está esperando receber jogadores que venham com mais cancha, profissionais para a Copa Paulista, em termos de contratação mesmo? A Copa Paulista, como eu volto a falar, a gente tem o objetivo de classificar, a gente tem o objetivo de ser campeão, mas já era sabido por todos que a gente dificilmente conseguiria manter o time da Série C nessa fase preliminar da Copa Paulista. Então a ideia era começar com a molecada do Sub-20, com os atletas que vinham tendo menos oportunidade da Série C, até para que a gente pudesse tentar recuperar alguns atletas que vinham em baixa. Hoje, por exemplo, o JP para mim fez uma grande partida, até tirei ele até pela questão física, ele começou a pesar um pouco a perna ali, para a gente não perder mais um atleta. Eu já tinha perdido o Mota, eu acabei fazendo a troca ali, mas a diretoria está atenta, é claro, volto a falar, a prioridade é a Série C, montagem do elenco da Série C, chegaram alguns atletas para poder fortalecer o elenco da Série C, e se chegar novos atletas, vão ser bem-vindos, mais o Farner, que está sobre essa situação. É claro que o Guarani tem um orçamento e tem a preocupação de não estourar esse orçamento, mas é uma oportunidade da torcida ver jovens valores, como mais uma vez o Lucas Martins entrando muito bem, o Nicolas zagueiro jogando como se já tivesse há muito tempo no profissional, e a gente procura passar no dia a dia a nossa experiência. Eles vão sentir mesmo, às vezes vai ter jogo que... Hoje, por exemplo, o Nicolas teve que sair com cãibra. Eu terminei o jogo com o Cauê com cãibra, Hilton com cãibra. Lucas Macedo com problema no joelho, entrou, já sentiu o joelho logo na primeira bola, e eu não tinha como fazer mais substituição. Mas se chegarem atletas, vão ser bem-vindos, mas se não chegar também, a gente vai trabalhar com aqueles que estiverem.
procurando dar um padrão para a equipe. Eu acho que quem viu a equipe hoje, principalmente no primeiro tempo, quando a gente estava com a equipe, viu que era uma equipe que controlava a bola, controlava o jogo, com jogo de posse, né, ataque à última linha, né, um time que priorizava manter a qualidade do jogo e uma vitória, que era o mais importante. Marcelo, perguntando em específico de um jogador, né, o autor do gol da vitória, do Michael, garoto da base, começa a ter as suas primeiras oportunidades agora no comando, na Copa Paulista, no seu comando. Um jogador que a gente conversou com ele após a partida, visivelmente anestesiado, feliz da vida com o gol que ele marcou. E também destacando, né, homenageando a sua mãe, que não está mais nesse plano, ele dedicou esse gol a ela. Queria que você falasse em específico sobre ele, como é que foi esse trabalho, ele que passa agora a ser titular, a vestir a camisa 9 do Bugre e hoje coroado com o gol de cabeça, o gol da vitória do Guarani. O Maicon foi um menino que no meu primeiro dia de Guarani, assim que eu cheguei, nós tivemos um amistoso, um jogo treino no CT, e tanto ele como o Pedro Manuel fizeram parte daquela equipe. E quando eu vi, eu falei, pô, gostei desse menino aí. Na verdade, ele joga pelo lado, né? Ele não é 9 de origem. Falei, pô, gostei desse menino. É um atacante 06, né? Jogador da base. E eu, como tenho muito contato com o Jairo, me auxilia na Copa Paulista, a gente troca muita ideia. O Jairo já tinha utilizado ele como 9 no Campeonato Sub-20. Né? E ele teve oportunidade também na Série C com o Marcelo. Ele entrou, se não me engano, 2 jogos. Né? Então, é um atleta jovem que tem se adaptado na função, teve problema, ele teve uma queda de rendimento, se não me engano, no ano passado, justamente pela essa perda da mãe dele, mas é um atleta que tem boas características, né? Tem a velocidade, ataca bem o espaço, tem presença de área, tem o drible, é um jogador que tem o drible. Então, a gente tem, com a ausência do Samuel por lesão, a gente tem procurado adaptar ele justamente por isso, que é um jogador que pressiona quando a gente está sem a bola e tem sido um jogador importante. Então, fico feliz pelo gol dele, um menino dedicado. Infelizmente, também perdi ele por cãibra. Tive que fazer a última substituição ali muito cedo. Mas é mais uma jovem promessa. Né? O Guarani tem trabalhado muito bem, né? Em todas as categorias. O Elano tem feito essa parte aí de estar acompanhando todas as categorias. E a gente tem trocado ideias. O Luiz, o treinador do Sub-17, já me auxiliou também. Então, a gente espera que novos nomes possam aparecer. Eu sei que, às vezes, eles podem cometer mais erros do que o normal, então peço até um pouco de paciência, né, porque são jovens valores e com o tempo, com o amadurecimento, a tendência é que eles possam cada dia melhorar, cada dia estar mais acostumado com o jogo na equipe profissional. O Jair até fala, muitos desses meninos sub-20 nunca pisaram no brinco para poder jogar uma partida oficial, a não ser para treinar. Então, hoje o Mike foi coroado com o gol da vitória e a gente sai daqui feliz, não só por ele, mas como por toda a equipe. Maurício, hoje a gente viu o Mota jogando centralizado, né? Jogando como meia, vindo por dentro ali e tal. Infelizmente acabou se machucando, não deu para ver por tanto tempo assim. Aí o Baianinho entra também, na mesma função por dentro. E em cima disso, né? Ou seja, são 2 jogadores que têm característica de meia, mas vinham sendo aproveitados pela beirada do campo. E a gente tem visto muito o Ryuta Takahashi correndo por dentro também, um jogador que centraliza, né? Toda hora ele procura. Você chegou até a dizer em outras entrevistas que ele não é um cara que pisa muito na linha e tal. Já chegou a passar pela cabeça do pessoal da comissão técnica, estudar isso? A possibilidade de repente, fazer uma inversão em algum momento, colocar o Ryuta Takahashi para correr como 10, da maneira que ele jogava, por exemplo, na base no Japão. Isso passou pelo entendimento? Chegou a ser discutido em algum momento ou não? Na verdade, eu gosto muito de fazer um quadrado de meio, com 2 volantes e 2 meias. E nós já tivemos várias conversas com o Ryuta, e a preferência dele é lado direito, meia pelo lado direito. Ele não gosta de jogar pelo lado esquerdo e não gosta de jogar centralizado. Ele tem a dificuldade de jogar de costas. E como ele é ambidestro, e ele, apesar de ser destro, ele gosta de jogar pelo lado direito para trazer para a perna esquerda. Ele tem essa facilidade, né? Mas a preferência dele é jogar na meia direita. Então eu procuro fazer esse quadrado de meio, ou com o Pablo, ou com o Mota, e trazendo o Ryuta por dentro, ou se o Ryuta tiver pé na linha, o Mota ou o Pablo vão para o lado direito, eu trago o João Vitor, trago o Raí para fazer o quadrado de meio pelo lado esquerdo, até porque hoje, por exemplo, a gente tinha 2 laterais com características ofensivas, então tanto o Vitinho como o Cauê. Quando eu tenho o Vinícius Cauê, eu procuro segurar ele um pouco mais na fase de construção, né? E aí eu faço o João pé na linha e faço quadrado com o Ryuta, né? Que é onde ele tem mais facilidade, ele tem um bom domínio orientado, ele tem um bom enfrentamento, né? Ele gosta de trazer para dentro para poder finalizar. Então, o lado é o lugar que ele se sente mais confortável. Então,
a gente conversa sempre. Hoje mesmo, após a palestra, né, eu faço a palestra para os atletas, levo ele na sala para ter algumas explicações de forma individual com ele, até pela questão do idioma, né, então a gente tira todas as dúvidas dele, né, e ele tem feito boas partidas nesse setor, né, então é um atleta que hoje, né, se doou pra caramba para a equipe, deu assistência para o gol, fez outras boas jogadas. Eu brinco muito com ele a questão de procurar o gol, e hoje ele finalizou bastante a gol, né, tentou por várias vezes, né, o gol, e tem sido muito útil aqui na Copa Paulista. A gente espera que ele possa continuar rendendo, possa fazer bons jogos, né, para que possa ter ainda mais oportunidade aqui no Guarani. Marcelo, te perguntando também em relação aos jogadores que ficaram fora destas últimas partidas, muitos deles por conta de problemas físicos, né? Se você puder atualizar a situação desses atletas, Léo Coutro, Márcio Silva na zaga, o próprio Vinícius Cauê, que hoje foi vetado, e também o Samuel, né, que estava nesse imbróglio, se ia permanecer ou não no Guarani, se o problema realmente é só físico, se ele aí vai permanecer, se ainda está nos planos da comissão, só em relação a esses jogadores que ficaram fora das últimas partidas. Então, o Léo Coutro voltou a fazer a transição, o Márcio ainda está entregue também a parte física. Eu acredito que o Vinícius Cauê, se atingir todos os protocolos, amanhã e quarta ele possa estar à disposição para o jogo. Eu acho que o Samuel ainda precisa de mais uma semana, já está na parte de condicionamento físico, né, mas ele teve uma lesão no local onde ele já tinha tido há um tempo atrás, então tem que ter um pouco mais de cuidado com ele. E a gente tem essa dificuldade, né? Hoje, por exemplo, perdemos o Mota lesionado, então a gente vai a partir de amanhã sentar com a comissão técnica, ver aqueles atletas que de repente não serão utilizados na Série C para esse próximo jogo, para que eles possam treinar com a gente de repente 2 dias, né, que já que o nosso jogo já é no sábado, mas provavelmente eu não conte com o Mota, que saiu lesionado, provavelmente eu não conte com o Lucas Macedo, que saiu lesionado, não devo contar também com o Yuji, a certeza que tomou o 3º cartão amarelo, né, mas saio satisfeito, apesar de a gente ter sido alguma parte da torcida ter protestado no final ali. Eu acho que é um saldo positivo, né? É o segundo jogo que a gente não sofre gols, né? Conseguimos uma vitória, e não é fácil. Nós enfrentamos elenco que se preparam exclusivamente para a Copa Paulista, foram montados para isso, né? Que tem o elenco de 25, 30 atletas, então pelo segundo jogo seguido a gente consegue manter praticamente uma base, a gente consegue ter a posse de bola, ter a qualidade dos atletas e conseguir vencer, que é o mais importante. Claro que eu também gostaria de ter ganho de 2, 3, 4-0 hoje. Mas do outro lado também tem um adversário que se prepara para isso, vários jogadores experientes. E se você for pegar a média de idade da nossa equipe, é 21 anos. Hoje a gente tinha dois jogadores de 18 anos como na equipe titular. Nosso banco era repleto de jogadores sub-20, que daqui a pouco vão ter oportunidade também de jogar. O Léo Porfírio, Mineiro, o William, o Zamboni já entrou no jogo passado. Então acho que tem sido um trabalho legal. É claro que a gente quer vencer, a gente quer, que a torcida fique satisfeita com a maneira de a gente jogar. Nem sempre a gente vai agradar, mas a ideia é que a gente possa fazer bons jogos e aliar isso com um bom resultado. Então, apesar das dificuldades, principalmente na questão de substituições, volto a falar, perdemos um jogador lesionado no primeiro tempo, as nossas substituições foram por questões físicas, atletas que estão há algum tempo sem jogar, outros subindo do sub-20, que é muito diferente o jogo no sub-20 com o jogo do profissional, mas fico satisfeito porque conseguimos vencer, conseguimos sair mais uma vez sem levar gol, e a gente espera que no próximo sábado a gente faça mais uma grande partida. Marcelo, último da minha parte, no final do jogo a gente percebeu, além das suas substituições, você acabou terminando substituições cedo, tradicionalmente, que tem sido no futebol, e os jogadores, muitos deles reclamando de câmera, saindo arrastando a perna, tanto do sub-20 como até os atletas da Copa Paulista mesmo. O Lucas Macedo parece que estava um pouco abaixo ali do que poderia fisicamente. Te preocupa isso, o excesso de jogo, um pouco de quebra de ritmo por conta dos outros jogadores? Existe uma preocupação física ou foi por conta da intensidade do jogo? E só se puder atualizar qual foi a lesão do Gabriel Mota, porque a gente acabou não conseguindo captar. Com relação aos atletas que sentiram ali, foi mais a questão física mesmo. Como eu já havia falado em outras entrevistas aqui, até a questão do Ryuta, é um atleta que não jogava há muito tempo, e agora ele vem tendo uma sequência, então é normal que sinta um pouco a questão física. Ele já tinha sentido câimbra há algum tempo antes, mas conseguiu jogar até o final. O Lucas Macedo, assim que ele entrou, ele relatou que ele tinha sentido uma lesão no joelho,
Então, eu fiquei praticamente com um jogador a menos ali, porque ele não conseguia acelerar, ele não conseguia combater, perdi a transição que eu tinha com o Maicon, né? E a forma que aconteceu, as lesões, prejudicou bastante. Gabriel Mota no primeiro tempo, tive que perder uma parada. E assim que eu fiz a segunda parada, o Maicon pediu para sair com cãibra. É um atleta também que está jogando uma função diferente, é um atleta que pressiona o tempo inteiro, então tem um desgaste físico. Então eu acabei com 20 minutos tendo que fazer todas as substituições, né? O Cauê também é um atleta que agora está tendo uma sequência na equipe profissional, era um atleta que jogava no Sub-20, é um jogador que tem feito um trabalho físico específico, é um jogador franzino, né? E a intensidade do profissional é muito diferente da base, mas mesmo com todas essas dificuldades, volto a falar, saímos zerados sem tomar gol, poderíamos ter tido um rendimento melhor, né, no segundo tempo, mas essas questões principalmente de câimbra dos atletas impediu que a gente tivesse uma equipe 100% fisicamente até o final do jogo, né? Mas mesmo assim eles competiram até o final, foram guerreiro, né? Lutaram até o fim, e se a gente observar, o Fred trabalhou muito pouco, né? As melhores oportunidades foram do Guarani. Então a gente vai continuar trabalhando, agora é mais descanso para esse próximo jogo que já é no sábado, para que a gente possa estar evoluindo também, né? Essa é a intenção, que esses atletas que estão tendo oportunidade, estão tendo minutagem, possam estar evoluindo e estarem melhorando com o passar dos jogos. O Mota foi lesão na posterior, então é um atleta que provavelmente a gente perca aí pelo menos 2 semanas.